tá? Na aula passada, a gente falou sobre a matéria, tá? O que é matéria, o que é massa. E hoje a gente vai estar dando continuidade àquele conteúdo da semana passada, tá? Então aí, olha só. Abram o livro de vocês na página 127 e acompanhem comigo a leitura, tá? Propriedades da matéria. O que são propriedades gerais da matéria? São aquelas características que toda matéria ela apresenta independentemente do seu estado físico, ou seja, líquido, sólido ou gasoso, tá? Impenetrabilidade, gente. Impenetrabilidade são dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, tá? E divisibilidade são propriedades que a matéria tem de reduzir-se em partículas extremamente pequenas. Assim, se você reduzir toda a água contida em uma jarra a gotas minúsculas, ela não terá suas propriedades modificadas. Nós temos também a compressibilidade e elasticidade. A matéria ela tem volume reduzido quando submetida a determinada pressão, isto é, possui compressibilidade, tá? Quanto à elasticidade, a matéria tem de retornar ao seu volume inicial, após cessar a força que causa a compressão. Propriedades específicas da matéria, tá? São características próprias de cada matéria, ou seja, essas propriedades, elas ocorrem em determinadas substâncias, mas não são observadas em outras. Propriedades organolépticas, são as que impressionam os nossos sentidos, como a cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor. Olha só, nós temos aí a imagem dos fogos, tá? Aparece aí a luz, o brilho, o cheiro. A gente sente aquele cheiro quando a gente solta algum fogo, né, gente? Então, propriedades físicas são as que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico, pontos de fusão, de ebulição e de liquefação e densidade. Observe aí a imagem abaixo, nós vimos que tem uma panela no vapor, o vapor da água saindo, tá? Já as propriedades químicas são aquelas responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. Também nós temos aí um exemplo no livro de vocês. Então, observem aí onde mostra todo esse processo das propriedades químicas, tá? Da matéria. Então, vamos lá. Na página 129, vocês têm aí uma atividade. Mas, antes da gente responder essa atividade, a gente vai falar um pouco sobre a dilatação dos corpos, tá? Então, vamos lá. Quando a temperatura ela aumenta, é causada uma agitação maior das moléculas e, consequentemente, aumenta a distância entre elas. Pois, quanto mais as moléculas elas vibram, mais espaços elas vão ocupar, tá? Pode ocorrer dilatação em materiais, e pode ocorrer dilatações em matérias nos estados sólidos, líquido e gasoso. Olha aí nesse exemplo a dilatometria. É a ciência que estuda a dilatação dos corpos. Caso a temperatura diminua, ocorrerá a operação inversa, tá, gente? Os corpos, eles vão se contrair. Os líquidos não possuem forma. Eles são moldados de acordo com o recipiente. Então, olha só. A dilatação dos líquidos deve ser considerada em relação ao seu volume. Quando aquecemos um determinado líquido, o recipiente ele também dilata. De uma forma geral, os líquidos dilatam mais que os sólidos
pois se o recipiente estiver cheio até a borda e for aquecido, ele certamente irá transbordar. A dilatação aparente é aquele que o líquido que excede no momento do aquecimento, tá? O líquido ele excede no momento que está sendo aquecido. Então vamos lá. Observe aí, nós temos um exemplo da dilatação aparente aí, onde a panela onde transborda todo o líquido que há dentro dela, tá? Os sólidos apresentam dilatação linear, tá? Ocorre em apenas uma das suas dimensões, ou seja, no comprimento. A dilatação, ela depende ainda do tipo de material que é feito e da variação da temperatura. Já na dilatação superficial dos sólidos, duas dimensões sofrem alterações quando aquecidas, o comprimento e a largura. Já na dilatação volumétrica, todas as dimensões dos sólidos são alteradas, como comprimento, largura e altura. Observem aí os exemplos, tá? Olha só, nós temos aí uma dilatação superficial e ao lado uma dilatação volumétrica, tá, gente? Então, agora sim, a gente vai voltar para a página 129 e vamos ver qual é a atividade proposta para vocês, tá? Na primeira questão diz: observe ao seu redor e escreva o nome de objetos que têm as características a seguir. Então, você vai observar um objeto que tenha divisibilidade e um objeto que tenha elasticidade, tá? Então, olha ao seu redor e tente observar, encontrar dois objetos que contenham divisibilidade e elasticidade e colocar aí no espaço para responder, tá? Na segunda questão diz: classifique as imagens de acordo com as propriedades gerais da matéria. Nós temos aí, ó, o ferro e nós temos aí as liguinhas. Então, você vai dizer aí, ó, vai identificar cada uma dessas imagens aí, tá? Na terceira questão, diz: ao colocar duas pedras de gelo em um copo, Júlia percebeu que a água que tinha dentro esborrou. Qual propriedade da matéria explica o que aconteceu? Justifique sua resposta. Na quarta questão, leia com atenção as afirmativas e indique quais propriedades específicas da matéria estão sendo empregadas. Na letra A diz formação de água e na letra B, quando sentimos o aroma de um perfume, tá? Então, você vai responder aí essas duas alternativas. Passando agora para a página 132, vamos continuar com a atividade, tá? No primeiro diz o seguinte: faça a seguinte experiência, olha só. Pegue um pedaço de metal e tire suas medidas. Depois, exponha-o ao sol por alguns minutos. Agora, pegue o metal exposto ao sol, tire suas medidas e compare com a medida anterior tirada. Responda: do que você observou, qual é a sua compreensão sobre dilatação dos corpos? Você vai responder aí, vai dar a sua opinião, tá? Na próxima alternativa diz: qual a diferença entre dilatação superficial e dilatação volumétrica dos sólidos? Você também vai justificar a sua resposta, vai colocar aí qual a diferença entre esses dois tipos de dilatação, tá? Na terceira diz: escreva o que ocorre com as moléculas quando aumenta a temperatura e quando diminui a temperatura, tá? Na seguinte, complete a frase corretamente com as palavras abaixo. Nós temos aí dilatam-se, tamanho, volume e corpos. Uma dessas palavrinhas, elas vão se encaixar nessa frase abaixo. Você vai colocar aí, tá? Na próxima, Maria quer pintar as unhas, mas não está conseguindo abrir a tampa de um esmalte. O que ela pode fazer para facilitar esta abertura? Você vai dizer aí,
O que faria ela até fazer, ela poderia fazer para facilitar, para melhorar a abertura desse esmalte? Coloca aí, tá, gente? Na sexta questão, por que as bolas de aniversário estouram com facilidade quando são colocadas próximos a lâmpadas acesas? Por que será? Responda aí que depois eu vou querer saber qual foi a sua resposta, tá? Sétima questão. Marque com X as frases corretas, tá, gente? Então, as afirmativas corretas, você vai lá e marca aquele xizinho, tá? Já ainda na oitava questão diz, procure no diagrama palavras relacionadas à dilatação dos corpos, tá? Então, existem aí 5 palavras que vocês devem encontrar neste diagrama aí. Então, depois que você encontrá-las, você vai escrevê-las aí ao lado, tá? Observe as imagens abaixo. Então, olha aí, tem 4 imagens que vocês estão observando aí. E eu quero que você diga qual a forma dos líquidos, tá? Que apresenta aí. Qual a forma dos líquidos apresentados nos recipientes, tá? No 10º, você vai observar a cena abaixo e vai comentar. O que está sendo representado? O que ocorreu com os trilhos do trem? Você vai justificar a sua resposta, tá? Na 11ª questão, pesquise outros exemplos de dilatação dos corpos e apresente-os para os seus amigos, tá? Então, você aí vai pesquisar alguns outros exemplos e esses exemplos, obviamente, a gente vai estar citando, tá? Nos nossos encontros remotos e nos momentos de correção dessas atividades, ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Respondam as atividades, releiam novamente o conteúdo e a gente se encontra na próxima aula, tá? Abraços!